Oi, pessoal, 3 dicas num dia só, hein? Então, agora vamos para a próxima dica. Tá, eu vou estar resolvendo novamente essa dica para o pessoal da Anhembi Morumbi, Grupo Anima, que está em técnicas de programação, e é a resolução da A3 dessa vez, tá bom? E se vamos ver se é a mesma que vocês têm, né? E eu estou gravando aqui dia 20 de março de 2022, tá parecendo que é a mesma que eu tive semestre passado. Então, eu vou fazer o meu. Então vamos lá? Então, pessoal, começando aqui, como sempre, você vier no meu GitHub, os meus repositórios que começam como um UA, aqui no Técnicas de Programação no A3, você vai ver que eu já coloquei um clientes.txt, tá bom? E você vai ver que esse cliente.txt só tem uma linha 0, tab 0. É simplesmente para não dar pau, porque o pessoal, quando eles não tinham, né, começando assim, dava pau, né? E precisava criar esse documento antes de rodar o programa. Então, vamos lá no meu programa. Você já vai ver que o meu aqui tem uns clientes que eu criei aqui com completamente inventados, já com alguns valores e já com algumas informações, tá bom? Eu vou abrir aqui o A3C e o README e eu vou fechar aqui grande. Então, vamos ver primeiro o README aqui. Então, vamos ver o enunciado. Eu tirei 10, tá? Nessa também. E o enunciado era o seguinte: em algumas situações, para a implementação de um sistema computacional, não se conhece previamente qual o tamanho de massa de dados que será efetivamente manipulado. Em tais casos, pode ser usado o recurso de alocação dinâmica de memória. Com tal recurso, uma região de memória poderá ser alocada sob demanda, de modo a tornar o programa mais flexível em relação à quantidade de itens a serem manipulados. Essa flexibilidade torna o programa escalável. O objetivo dessa questão é exercitar a manipulação dos ponteiros em um cenário onde se exige a alocação dinâmica de memória, através da implementação de programa computacional. Então, antes de falarmos das funcionalidades do programa ser implementado, convém mencionar que em algumas situações o espaço previamente alocado deve ser redimensionado devido a, por exemplo, um aumento de diminuição inesperada na quantidade de itens manipulados. Para realizar o dimensionamento, na linguagem C pode-se utilizar o realloc. E é justamente isso que a gente vai usar. Tá bom? Porque o que vai acontecer? Ele vai fazer com que você não vai conseguir dar um tamanho fixo do seu vetor. Lá na outra atividade a gente já sabia, era 10. 10 é o máximo, de 10 não pode passar. Aqui, muito pelo contrário, ele vai querer que aumente de 10 em 10. Só que como você faz isso, né? Porque o vetor no C é fechado. É assim, você vai usar ponteiros para poder ficar mudando o tamanho daquele vetor, o número de elementos que ele vai receber. Então vamos ver aqui, ó. Aqui ele te dá um link se você quiser ir lá ler, tá? Então vamos agora ver a realizar o sistema que ele pede. Então ele vai pedir para que você suponha o cadastro de clientes de uma loja. Por ser uma loja nova em produtos inovadores, não se sabe ainda quantos clientes vão ter. Então, o que ele quer? Ele quer que você inicialmente comece com 10 clientes e que cada cliente tenha nome, um nome que no máximo 30 caracteres, ano de nascimento, montante de gastos realizados no mês, quanto o cliente pagou no mês corrente. Daí ele vai pedir para que você possa incluir um novo cliente, remover um cliente, atualizar o montante de compras do cliente realizado no mês, ou seja, quando ele faz uma nova compra, que aquele valor seja adicionado, né? Zerar todos os montantes de compra por quando virar o mês, listar o cliente que mais gasta e exibir o montante de compra de um cliente específico. E que o programa tenha ainda essa possibilidade de aumentar, né? Se a situação de cliente ser cadastrado supere a previsão inicial, nesse caso, quando o espaço de memória destinado a receber dados do cliente estiver cheio, você tem que ampliar o espaço sempre em blocos de 10. Ou seja, se eu agora tenho 11 clientes, então eu tenho que ter espaço para 20. Se eu tiver 21, eu tenho que ter espaço para 30 e assim por seguinte. Então, vamos lá ver meu código? Você que já viu o meu código anterior sabe que aqui eu gosto de manter um clean code. Então, o meu void main só tem essa chamada para essa função sistema interativo, que é a função que decide o que vai receber a opção que a pessoa que está usando vai querer fazer e vai decidir o que vai
a outra função que vai chamar. Novamente eu vou falar, por se você não viu o vídeo anterior. O ideal não seria colocar tudo num código, num documento só. Seria separar em vários documentos, quebradinho, em módulos, né? E importar os documentos. Só que como lá na atividade ele só deixa você colar numa caixa de texto, tem que ser tudo num documento. Então vamos começar vendo, olha, aqui tem um detalhe que já vou avisar. Na hora de compilar em Linux, tá? Eu sempre faço a compilação dessa maneira, acostumei depois de dar esse problema. Você tem que sempre adicionar esse traço LM aqui no final, porque senão ele não vai compilar a biblioteca math, tá? E a gente vai usar essa biblioteca. Você vai ver que a gente tem as duas bibliotecas tradicionais aqui em cima. Depois eu tenho essa biblioteca stddef.h, string.h, time.h, math.h e locale.h. E você vai estar usando várias coisas de todas essas bibliotecas mais para frente. Primeiro eu vou definir os meus dois structs. Você vê que eu uso typedef struct cliente e depois eu coloco cliente grande, que é na hora que eu tô usando ele, eu não precisar sempre escrever struct cliente, eu posso escrever só cliente, tá bom? Porque eu transformo esse cliente aqui num novo tipo de dado. Então, o meu cliente vai ter char nome 16, char nome, sobrenome 16. Isso se dá porque ele estava tendo muita dificuldade de entender o espaço como parte do string. E não o espaço como dizendo, não, aqui você... Isso na hora que ele está lendo o arquivo, tá? Não, aqui você já tem um novo string. Porque o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês primeiro. Eu não deveria mostrar primeiro, eu deveria mostrar depois. Mas quando eu for escrever no arquivo, atualizar db. Quando eu vou escrever no meu arquivo, eu escrevo fprintf e eu formato o meu string que eu vou querer escrever. Eu tenho um string, tab, dígito, tab, dígito. Por quê? Porque na hora que eu vou ler com o fscanf, e aqui na leitura eu dou, peraí, cadê ldb? Eu dou aqui ldb, acho que tá lá embaixo. ldb, vamos, aqui ó. Go to definition, ldb. Aqui quando eu tô lendo fscanf, eu vou vir nisso com calma, mas é só para você entender. O fscanf, você vê que eu não coloco nenhum tab, tudo, mas ele vai entender que primeiro vai vir um string, depois vai vir outro string, depois vai vir um int, depois vai vir um float, depois vai vir outro float. Ele vai entender que são variáveis diferentes, que são dados diferentes, e ele vai entender isso com o espaço, tá? Que ele vai atribuir aqui para essas variáveis que eu vou colocar na mesma ordem do que eu vou estar querendo receber, e ele vai entender isso com o espaço. Então, na hora que ele estava lendo, quando eu dava um nome, sobrenome, Adriana Cerdeira, Adriana espaço Cerdeira, ele quebrava ali naquele espaço, tá bom? Então, por isso que aqui eu separei o nome do sobrenome. E lembra que o meu nome pode ter no máximo 30 caracteres? Então, cada um desses pode ter 15 caracteres no máximo, certo? E você sabe que você sempre tem que dar um caractere a mais. Então, é por isso que tem 16, tá? É char nome 16 aqui, char nome 16. Até aí eu tenho um int, ano de nascimento, e 2 floats. Gasto mês e gastos totais. Por quê? Esse gastos totais foi uma adição minha. Porque para mim uma loja não fazia sentido que a loja ia apagar os gastos. Tá? Vira o mês, zera tudo e eu não sei mais quanto aquele cliente gastou na minha loja. Entendeu? Então, para mim sempre vai ter que os gastos totais, né? Na hora que vira o mês, os gastos totais vão ser atualizados com aqueles gastos daquele mês. E assim eu tenho um histórico de quanto gastou totalmente o meu cliente, tá? Mas isso aqui não foi pedido, tá? Foi adição minha. Depois eu tenho um typedef struct, lista de clientes. E aqui, repare, eu tenho o int contador. Se você, novamente, eu recomendo que você assista primeiro a outra atividade, porque você vai conseguir entender ele sendo feito de uma maneira mais simples, para agora ser feito da maneira mais complicada. Mas o que eu fiz? Eu fiz um contador para saber quantos clientes eu vou ter. Isso é para poder controlar se eu vou precisar fazer um realocamento ou não. E eu vou fazer um int que vai me dizer se já atualizou este mês, ou seja, se esse mês já foi atualizado ou se não. E isso eu vou ver com esses dois números que tem aqui. Esses dois números primeiro, 9 aqui e 3, vai me dizer se eu já atualizei o mês ou não.
Porque o que ele vai ser? O primeiro vai ser o mês, que aqui tá 9, apesar de a gente estar no mês 3 agora, porque isso daqui eu fiz, né, em setembro do ano passado. E isso daqui é o número de clientes, tá? Então ele sempre vai guardar o mês que tá, porque se for, a gente tá no mesmo mês, então não vai ter virado o mês. Tá num mês diferente, então virou o mês. Então esse é o controle que eu faço. Por isso que eu tenho essa lista, essa primeira linha com esses dados diferentes. E aí eu tenho cliente, e isso daqui é um pointer. A minha lista já não é uma lista onde eu dou exatamente o número de elementos que eu vou ter, e sim eu dou um pointer para ela. Então eu faço o asterisco, lista, e ele vai ser um apontador, tá bom? Aqui eu declaro os protótipos das funções que eu vou receber, que eu vou colocar, para não quebrar se eu estiver chamando uma função antes de declarar ela, tá? Porque eu vou ter muitas funções e uma chama a outra, e se eu não declaro, ele quebra o código, porque ele diz, não tem essa função. Em compensação, se eu faço protótipo, ele fala, não tem essa função sim, deixa eu ir procurar a definição dela, entendeu? Então é para não quebrar. Aqui eu vou primeiro mostrar esses dois, que mês é e que ano é, porque são meio fora de tudo que eu tô fazendo, mas é assim, vai usar essa biblioteca aqui, time. E vão ser muito parecidos. Ele vai usar o tipo time_t numa variável s, esse outro tipo struct_tm, tá? E que justamente você vê que se eu não tivesse dado aqui esse nome depois da minha definição do struct, eu também teria que escrever, toda vez que eu fosse usar, teria que escrever struct lista de clientes. Então, struct_tm, um apontador hora, int este mês. Então, s igual essa função time com o argumento no, hora vai ser igual local time com o argumento que vai ser dado ao s, você dá por referência, estilo que você dá quando você dá um número. Este mês vai ser igual hora, tá? Que é o meu pointer aqui. Quando eu tenho um pointer para acessar uma propriedade do meu apontador, eu uso a flecha. tm mão, mais um. Porque ele começa a contar os meses do zero. Então, 0 é janeiro, 1 é fevereiro e assim por diante. Então, eu já somo 1, porque daí dá o mês correto para você poder ficar pensando, né? E retorna este mês. E aqui, no que ano é, ele vai fazer quase o mesmo negócio, só que aqui eu vou ver tm year, que é de ano, mais 1900, porque esse é algo que foi criado antes de pensarem que depois de 2000 a gente vai continuar usando computadores. Então, ele só pegava os anos, né? Então, só pegava 92, isso aqui, depois começou a aumentar e agora fica 120. Então, se você não adicionar 1900, vai ser ano 120, não é? Ano 120. Ano 2020. Daí, retorna este ano. E eu quis te mostrar essas duas funções, primeiro porque elas são umas funções para ver o ano e o mês, mas que não está muito dentro do pensamento do resto do sistema. Então fica meio para fora, então eu quis mostrar antes. Mas você vê que eu sempre tenho bastante documentação, tá? Descobrindo o mês atual, descobrindo o ano atual, então você pode ver bem com a documentação. Então vamos lá no nosso sistema interativo, vamos ver como ele começa. Aqui embaixo. Então, cadê? Meu sistema interativo, você já vai ver que, diferente da A1, ele já faz bastante coisa antes de chegar no meu do while, onde ele está pedindo o que você quer fazer. Então, o que ele faz? Ele cria um lista clientes, vai ter todos esses ints, eu podia ter colocado eles todos numa linha só, mas eu acho mais legível assim. Int bytes, novo bytes, entradas, tá? Ou seja, o número de entradas, este mês, opção e certeza. Esse certeza é uma variável de controle. Este mês, eu vou ir lá pedir que mês é. Entradas, eu vou ver essa função, que é descobrir a quantidade de entradas que eu vou precisar. Quantos clientes já tem salvo lá na minha base de dados, antes sequer de eu inserir o cliente. Então, eu vou lá, go to definition. Então, o que eu descobri em quantidade de entradas faz? Ele faz tipo de variável file, que é um ponteiro também, e arc de arquivo.
eu vou fazer de novo. Você vê que dessa vez eu declarei tudo na mesma linha. Ints, este mês, contador, tamanho, lista e divisão. Aí, o que eu vou fazer? O meu arc, eu vou fazer o fopen para abrir. E eu vou ver agora no mode read, tá? Porque eu só vou ler. Então, eu dou o nome do meu arquivo, que chama clientes.txt. Isso aqui, se você quiser mudar o nome do arquivo, você pode, tá? É só você lembra de mudar o arquivo lá no outro lugar. E read. E aí eu faço um if else aqui, if arc. Se o arc existe, deu tudo certo. Se o arc não existe, deu errado. E ele fala, ups, ó, deu um problema de sistema. Por favor, retornar mais tarde. No caso, isso aqui é já logo no começo. Ele tá lendo a minha base de dados. Se a base de dados deu pau, eu não preciso continuar mais nada, então eu já faço ele sair. Se deu pau, ele vai fazer esse exit, que vai parar o programa ali, com um code one. Pronto, né? Tá aqui, simplesmente quer dizer que ele tá saindo. E é simplesmente para fazer o meu programa parar na hora que deu erro. Mas se deu tudo certo, ele vai fazer um file scanf, né? Um fscanf, ou seja, ele tá lendo do arquivo. E eu só quero que ele leia a primeira linha. Então você vai ver que quando eu leio um arquivo inteiro, vou dar um while file and file, porque eu quero que ele leia todas as linhas. Mas aqui no caso eu quero que ele leia só a primeira linha e pronto. Então eu não vou dar um while, não vou dar vou dar um scanf. Para ele ler a primeira linha. Então ele vai dar arc, ele vai ler 2 números e ele vai atribuir. Você vê que eu tenho que dar por referência para este mês e para contador. Daí eu faço fclose aqui do arquivo, porque é boa prática. Aí eu faço uma divisão, tá? Eu tenho que fazer um caching aqui, tá? Porque isso aqui pode dar um float e eu quero que ele seja um int. Então eu faço o ceil. O ceil, ele deveria me dar o arredondado para cima, mas a verdade é que ele não dá arredondado para cima, não. Ele dá arredondado para baixo, que deveria ser o floor. Mas nos meus testes, ele sempre dá arredondado para baixo. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, 8 dividido por 10, ele deveria ter me dado 0,8 e deveria ter arredondado para 1, mas não, ele vai dar 0. Ele vai me devolver 0, tá? E ele devolve um float aqui, por isso que você tem que fazer um cache. Então, por isso que aqui eu vou ter que sempre somar 10 na hora que eu fazer. Porque o que vai acontecer? Você vai falar, eu faço aqui o tamanho lista. E eu vou fazer divisão vezes 10. Você vai falar, por que você dividiu por 10 para multiplicar por 10? Porque o que eu quero é saber realmente os múltiplos de 10. É trabalhar com os múltiplos de 10. Eu não quero trabalhar com 14, com 15. Eu quero trabalhar com, para falar a verdade, 1, 11, 21 e assim por diante. Entendeu? Então, por exemplo, 8 vai me devolver 0. Então, eu vou somar 10. Tá? Então, eu vou ter 10. 18 vai me devolver 1. Então, 1 vezes 10. Então, 0 vezes 10, 0. Mais 10, 10. Ou seja, eu sei que eu preciso de 10 elementos. Se eu tenho 18, ele vai me devolver 1 vezes 10, 10. Mais 10, 20. Porque eu tinha 18 elementos, eu preciso de 20 espaços. Então, esse é o pensamento. E justamente porque o que eu quero saber aqui é qual é o tamanho que eu preciso da minha lista. E eu quero poder fazer essa conta sem precisar me preocupar se eu tô quebrado, se eu não tô quebrado. Tá bom? Por isso que eu perdi meu tempo fazendo isso aqui. Em vez de trabalhar direto já com o meu número inteiro. É o meu número que eu recebia daqui, o meu contador direto. Porque depois, na hora dos if-else, fica mais fácil trabalhando aqui assim com isso. Então, vamos voltar lá no sistema interativo. Então, no sistema interativo, eu já comecei aqui, ó. Este mês, que mês é? Já comecei descobrindo as entradas. Ótimo. Então, agora eu vou descobrir os bytes que eu preciso. E a minha lista é do quê? A minha lista é de cliente, certo? São elementos, cada elemento é um cliente. Então, ele precisa ser o tamanho que o cliente vai usar. Então, eu vou usar sizeOf, tá? Que é uma funçãozinha, e eu vou dar como argumento o meu tipo de dado. Meu tipo de dado cliente. Daí aqui no meu clientes.lista, que era aquele meu ponteiro, né? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou escrever entre parênteses o caching, eu vou falar que é o tipo cliente, asterisco, ponteiro, e eu vou fazer assim, calloc. Calloc é a primeira vez que você está atribuindo um tamanho para aquela lista. E a calloc, o que ela recebe? Ela recebe primeiro argumento entradas e segundo argumento
o tamanho de cada entrada. Tá vendo? Por isso que eu precisei calcular, por isso que eu falei que eu queria em múltiplos de 10. Porque lembra que ele pediu que fossem múltiplos de 10? Por isso que eu fiz aquela conta toda para receber o múltiplo de 10. Porque senão aqui eu ia ter que fazer um if else, sabe? If o é maior que 10, é menor que 10, é maior que 20, é menor que 20. Então, em vez disso, eu fui lá, eu fiz uma continha matemática, descobri em múltiplos de 10 qual que é o tamanho de entradas que eu preciso. E aqui eu devolvo para ele. Eu preciso de 10 entradas, eu preciso de 20 entradas e cada entrada vai ter esse tamanho de bytes. E essa, então, foi a primeira vez que eu atribuí. Então, o que quer dizer isso, né? Essa atribuição. Quando eu vou lá e eu falo, eu quero um vetor cliente, clientes com 10 elementos, o que eu estou falando para o meu computador é, vem aqui e salva o espaço que eu vou gastar com 10 elementos do tipo de dados clientes. Então, eu estou falando a mesma coisa para o computador com isso tudo, só que de uma maneira diferente, de uma maneira usando um ponteiro que vai me permitir mudar esse tamanho, tá bom? E por causa disso, depois eu vou sempre acessar esse negócio como se fosse um ponteiro, porque eu vou falar, agora você vai naquele endereço de memória e você vê o primeiro elemento. Agora, naquele endereço de memória, vê o segundo elemento, e o terceiro elemento, e o próximo endereço de memória. Porque você foi lá e você reservou X daquele endereço de memória para frente, né? Até dar 10 elementos daquele tamanho. Entendeu? E assim por diante. Então, agora a gente vai acessar dessa maneira. Então, agora, if cliente listas, porque isso daqui é para ver se o calloc funcionou. Então, é um if cliente listas, eu vou fazer tudo isso aqui, tá? Porque vai ter funcionado, eu vou poder trabalhar bem. Então, eu vou mandar ledb, tá? E eu vou dar como, para meu ledb, eu vou dar a referência clientes. Por quê? Você vai ver que aqui o meu ledb é diferente do meu ledb do A1. Olha só, o meu ledb recebe lista clientes e recebe um ponteiro. Porque eu coloquei um asterisco aqui, eu já estou dizendo que eu recebo ponteiro. E olha, perceba a diferença. Aqui, quando eu estou declarando a minha função, eu falo que ele recebe um asterisco clientes. Mas aqui, quando eu estou chamando ela, cadê? Aqui, quando eu estou chamando ela, eu uso, para dizer que eu estou dando o endereço de memória do cliente, lá, eu uso o ampersand ou o e comercial, dependendo do que você preferir, né? Então, go to definition. Então, isso já é uma diferença na escrita, tá bom? Agora, novamente, eu faço um file arc, tá? Porque eu vou ler o meu arquivo. Faço um cliente que vai ser temporário, porque ele vai ficar mudando, né? Cada vez ele vai ler um cliente novo. Cliente, um int contador igual a 0. Agora sim vai ser meio parecido com o lado A1, onde eu vou fazer um if arc, né? Se der se der errado, ele já faz, deu um problema no sistema, não consegui ler. Agora eu vou mandar primeiro, ele lê a primeira linha, então vai dar arc dd, e ele vai agora dar para o meu ponteiro. Lembra que aqui eu estou usando um por referência, então eu vou dar a referência, que são 2, aqui é bem difícil, porque aqui você não está dando a referência do clientes aqui. Você vai ver aqui que eu vou trabalhar com ele normal. Aqui você está dando o ampersand, o e-comercial, porque ele é um número, tá? Não porque ele... Mas, em compensação, eu estou escrevendo clientes e meu cliente é uma referência, certo? É um ponteiro. Então, para eu acessar a propriedade do meu ponteiro, eu vou usar a flechinha. Eu vou acessar, já atualizou este mês, e o contador, e eu vou dar o primeiro int aqui para a minha primeira variável, o segundo int para a minha segunda variável. E sempre assim na ordem, né? Agora sim eu vou fazer um while not file end of file, FEOF. Para quem não viu o da A1. File end of file é uma função que vai ficar lendo cada linha e vai... E assim, quando você está lendo um arquivo, ele tem um ponteirinho. Então, aqui ele leu a primeira linha e ele já colocou o ponteiro lá no final da linha, né? Então, a próxima vez que ele fizer um file scanf, ele vai ler a próxima linha.
E eu poderia colocar um depois do outro aqui, e aí ele estaria lendo sempre a próxima linha. Mas aqui eu vou fazer um while loop. Então, o que ele vai fazer? O find of file vai ler a próxima linha, e vai levar o ponteiro até o final, e daí vai ler a próxima linha, vai ler a próxima linha, vai ler a próxima linha, até eu chegar no final. Quando chegar no final, ele vai retornar verdadeiro. Então, justamente, enquanto não tiver file end of file, enquanto for falso, eu quero que você continue, faça algo com essa linha que você está lendo. E eu dou o meu arquivo de argumentos, certo? Então, eu dou um fscanf, que a gente já viu, né? Que é o scan lê a linha do arquivo. Dou o arc, agora eu já dou uma formatação de um string, um integer e 2 floats. E novamente, na ordem eu vou colocando. Você vê que eu coloco cliente.nome, cliente.sobrenome, novamente referência por ser um int e por ser float, cliente ano nascimento, cliente gastos mês e cliente gastos totais. Agora, o que eu faço? No meu clientes, com flechinha, lista, na posição do contador, ou seja, vai começar na posição 0, e depois quando eu vou fazer o contador mais, vai para a posição 1, 2, 3, assim por diante, eu quero que você atribua o meu cliente, esse cliente temporário, tá? Então, dessa maneira, eu vou preenchendo aquele meu vetor, tá? Que é um ponteiro. E você vê que eu acesso, porque eu chamo ele de cliente, eu não chamo ele e-comercial, cliente não, é clientes. A diferença é que em vez de usar um ponto para acessar a sua propriedade, eu uso a flecha, tá bom? Depois, a hora que eu saio daqui, eu fecho meu arquivo com file close, porque é boa prática, né? Então, voltamos aqui. Eu já li a DB, já coloquei a DB lá no meu ponteiro. Agora, primeiro eu vou ver se o mês virou e se eu preciso zerar os gastos, tá? Porque isso é algo que ele pediu para que seja automático, para que quando o mês vira, zere o gasto. Então, ele vai ver. Então, se o clientes.já atualizou não for igual a este mês, lembra que ele viu que este mês aqui em cima, printf, como o mês virou, os gastos mensais foram adicionados aos gastos totais e os gastos mensais foram zerados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, clientes.já atualizou. Esse mês eu vou trocar a informação dessa e eu vou colocar este mês, tá? Aí eu vou zerar gastos mês e eu vou atualizar a DB. Então, vamos ver cada uma dessas funções. Então, e eu já vou atualizar a DB aqui, não só porque eu vou estar zerando os gastos do mês, porque eu quero já que justamente ali no meu mês, né, aquela informação do mês, já diga que é este mês para que eu não tenha que ficar zerando os gastos de novo, né? Então, eu vou vir aqui no definition do zerar gastos mês. Zerar gastos mês é super simples. Ele vai receber, é um void, vai devolver void, vai receber a lista de clientes lá, o ponteiro, e vai pegar um int i e vai fazer um loop na minha lista. Para cada for i igual a 0 e menor que clientes traço contador, e mais, porque eu já sei que o contador já vai me dar todos os clientes. Eu vou fazer clientes flecha lista. E aqui, cuidado, porque neste momento aqui, eu tô pegando aqui, acessando a propriedade lista do meu ponteiro clientes, tá? Na posição do meu i, tá? Mas uma vez que eu já tenha acessado isso, que eu já tenha resolvido isso, ela passa a ser um struct cliente, não é mais um ponteiro, tá? É aquela variável. Então, como é um struct cliente que não é um ponteiro, aí a propriedade gastos totais eu acesso com ponto. E isso daqui eu tô falando para você para tomar muito cuidado, porque isso daqui foi o que mais me deu trabalho, tá? Isso daqui foi o que mais me deu trabalho para entender quando eu tava fazendo isso. Estava quebrando, meu código não funcionava, dava aquela resposta nem um pouco útil de que é fragmentation memory. Ele devolve fragmentation memory para o que for. Qualquer erro que dá, ele te dá fragmentation memory. Você não sabe o que é. Aí eu tive que ir linha por linha, eu fui parando meu código linha por linha para tentar descobrir onde que era. E foi só depois de muito quebrar a cabeça que eu percebi isso. Porque eu tava fazendo isso aqui. Eu tava primeiro tentando assim, não dava. Eu tava depois tentando assim, sempre colocando os mesmos dois, também não dava. E eu nunca consegui. Até que veio a luz e eu percebi, falei, não. Uma vez que eu resolvi isso, ele para de ser um ponteiro.
Então, aqui eu preciso tratar ele de ponteiro, mas aqui eu não trato ele mais de ponteiro, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Sempre que você for acessar a propriedade do elemento da lista, aí você vai estar acessando com ponto. Essa é a dificuldade maior desse exercício, é a sacada principal desse exercício, tá bom? Lá no outro exercício era a ordenação, aqui é essa. É justamente como fazer o ponteiro funcionar. Então, eu vou fazer mais igual nos meus gastos totais, eu vou fazer mais igual os valores do gasto do mês, antes de zerar o gasto do mês. Então, vai ser, novamente, eu vou acessar aqui com a flecha, o meu elemento da posição I, e com o ponto eu vou acessar o gasto do mês. E aqui, novamente, da mesma maneira, agora sim, depois que eu já adicionei ele aos gastos totais, agora eu zero ele, simplesmente dou zero. Daí eu vou atualizar minha DB, né? Vamos lá aqui, atualizar a DB. Então, também é um que retorna void, também é um que recebe o ponteiro clientes. Essa parte aqui é quase igual às outras, file arc, né? File ponteiro arc, int I, arc igual f, open é aqui que muda, tá? Em vez de modo R, eu uso o modo W, que é de write, e é modo W mesmo, porque eu vou estar reescrevendo o arquivo inteiro, tá bom? Eu vou reescrever tudo, eu quero que apague e reescreva. Mas vai estudar os modos, porque tem diferença. Tem modo que apaga tudo e reescreve, tem modo que começa a escrever a partir da última linha e assim por diante, tá bom? Aqui você vai fazer, então, o if arc, né? Então, se der tudo certo, eu vou rodar isto, e se não, ele vai dar de novo uma mensagem de erro. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for loop, mas antes do for loop, igual que no meu scan, eu escaneei primeiro a primeira linha, aqui eu vou escrever primeiro a primeira linha, escrevendo fprintf, e vai ser que nem um printf, só que pro file, né? Vou dar o arquivo como primeiro argumento, daí eu vou dar a formatação do meu string, né? Que vai ser, nesse caso, vai ser um dígito, tab, para dar o espaço, dígito, outro dígito e uma nova linha. E aí eu vou dar as variáveis em ordem, que no caso aqui vai ser o cliente já atualizou este mês e o cliente contador. Aí sim eu vou entrar no meu for loop, tá bom? Para poder escrever a lista de clientes. Então aqui eu vou dar o string, tab, string, né? Ano, nome, sobrenome, tab, o int, que é o ano de nascimento, e 2 tab float. Você vê que eu já dei a formatação aqui para 2 casas decimais. E aí depois eu dou os valores, né, em ordem. E novamente eu vou dar aqui, então, clientes, flechinha, lista na posição I para acessar meu ponteiro, mais ponto nome para acessar a propriedade do cliente, né, do struct. Sobrenome, ano de nascimento, gastos mês e gastos totais. Você vê que aqui no int, na hora que eu estou fazendo printf, eu não dou como referência, não dou aquele ampersand na frente, eu simplesmente dou direto a minha variável, tá? É só quando eu tô fazendo um scanf ou um fscanf, tá bom? Daí eu dou um printf de que a base de dados foi atualizada e fecho o meu arquivo, porque é boa prática. É questão de memória, tá? É para você não ficar usando aquela memória que o arquivo o arc tá usando, né? Então vamos voltar lá no nosso sistema interativo. Então eu cheguei aqui, né? Cheguei aqui, atualizei minha base de dados naquela primeira testagem que eu faço toda vez que eu abrir o sistema, para ver se o mês já virou e eu não tenho que zerar. E só aí, nossa, a gente já aprendeu tanto, mas só aí que eu vou realmente entrar no meu sistema e dar pro meu usuário as opções dele. Então, eu vou fazer 2 printf, um aqui com um super cabeçalho, né? Por favor, digite a opção desejada, aí 1, inserir novo cliente, 2, remover cliente, 3, atualizar gastos de cliente, 4, ou seja, você colocar mais gastos, 4, zerar montante dos gastos. Isso aqui não era pedido, era só pedido que fizesse o automático, mas eu falei, de repente você quer fazer na mão, né? 5, listar clientes que mais compra, 6, listar todos os clientes do que mais compra para o que menos, ou seja, em ordem do que mais compra para o que menos compra, e exibir gastos no mês de um cliente específico e sair do sistema 8. Então, eu vou fazer o scanf e eu vou atribuir a opção que a pessoa der à minha variável opção, e daí eu vou fazer um switch com essa opção, tá? Com o meu case aqui, né? Case 1, case 2, case 3, e eu vou fazer um do while
Porque o quê? Eu quero perguntar pelo menos uma vez para ele, qual é a sua opção? Para ele poder me dar a opção, e se a opção, enquanto a opção não for 8, tá? Que é sair do sistema, eu vou estar sempre voltando nesse do while. Quando for 8, ele vai falar aqui, foi um prazer tê-lo conosco, e eu vou falar até a próxima, porque aqui vai terminar. E lembra que aqui, ó, eu fiz um if else, aqui, eu fiz um if cliente lista, tudo isso aqui, até aqui no final, tá? Até aqui, tá dentro desse if. O else, ele vai falar, ups, ó, não, deu pau ali no cliente lista, naquela primeira alocação de memória, seu computador não tem memória suficiente para rodar esse programa. E ele vai sair. E a hora que ele terminar, a hora que ele sai disso daqui tudo, aqui por boa prática, você faz free cliente.lista, tá? Porque você não quer que ela fique na memória, tá bom? Depois que você saiu do sistema. Você não quer que outra pessoa possa lá e acessar aquele local de memória e achar a sua lista. Mas isso daqui é justamente se ou deu errado a alocação de memória, ou você saiu do sistema. Agora a gente vai falar se a gente está dentro do sistema ainda, né? Então vamos voltar lá para o nosso switch. Então agora vamos ver cada case. Vamos ver o 1. O 1 era inserir novo cliente. E aqui o que vai acontecer, né? Eu vou fazer um if inserir cliente, ou seja, eu já vou rodar essa função que vai querer inserir o cliente e que vai receber o meu ponteiro dos clientes como referência. E ela vai retornar um int, porque se der algum problema na inserção do cliente e a gente não for inserir o cliente, ele vai retornar 0. Então, o que eu vou fazer depois? Depois eu vou rodar tudo isso que eu não quero rodar se por algum motivo eu não for inserir o cliente. Eu só quero rodar se realmente eu tiver um cliente novo. Vai ser organizar clientes, atualizar a DB e digamos assim, o principal para este exercício que eles estão pedindo, que é o realocamento, né, de memória. Então a gente vai entrar aqui e o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse if else e eu vou ver clientes.contador módulo 10 é igual a 0. Por quê? Porque se eu tiver isso, quer dizer que eu cheguei nos 10, né? Eu cheguei em 10, eu cheguei em 20. Se eu preenchi, né, o meu vetor, quer dizer que eu preciso adicionar 10. Então, se o módulo for igual a 0, se o módulo for igual a qualquer 8, eu ainda estou ali nos quebrados, né? Ainda estou no 14, 15, 17. Mas se eu cheguei, se o módulo é 0, quer dizer que eu cheguei e quer dizer que eu preciso adicionar 10. E aí, então, eu vou entrar aqui na minha realocação. Então, eu vou querer pegar as entradas, né? E vou descobrir as minhas entradas novamente. Vou calcular novos bytes. E por que eu vou calcular esses novos bytes? Porque o realoc chama diferente do calloc, tá? Você vai clicar aqui novos bytes igual a bytes vezes as entradas, porque aqui vai ser muito parecido. Você vai escrever clientes.lista igual cliente, fazer o caching, né, que é um ponteiro de um cliente, realoc, só que você vai dar como primeiro argumento a sua lista. Lembra que lá o primeiro argumento no calloc era as entradas? Não, aqui não, é a lista. É o meu ponteiro. É onde que eu quero que aquele bloco de memória que eu quero que você realoque. Então, clientes.lista novamente. E o segundo vai ser o novo número de bytes total. Você não vai dar o nome de entrada. Você poderia colocar aqui bytes vezes entradas para ficar mais, mas eu gosto de separar. Então, por isso mesmo, eu não calculei aquele bytes, não era o número que cada cliente ocupa. Então, agora para eu ter o número de bytes total, eu preciso fazer aquele número de bytes de cada cliente vezes a entrada. As entradas. E aí vai ter o número de bytes totais. E é isso que eu dou aqui no realoc. Então, eu vou inserir, vai ter dado certo inserir clientes, tá bom? Ele vai... esse aqui ele vai retornar 0 e 1, dependendo se dá certo ou se dá errado o inserir clientes. Aqui vai ter dado certo, ou seja, mudou o meu número de clientes. Da próxima vez que eu for pedir uma lista, eu posso precisar mudar o número de clientes, eu preciso organizar meus clientes, eu preciso atualizar minha DB, porque deu certo inserir um cliente, tá bom? E eu preciso realocar memória, se eu precisar realocar memória. Então, são as coisas que eu preciso fazer. Se isso daqui voltou diferente de um, quer dizer que não deu certo. Por algum motivo, alguma coisa aconteceu ali no meio que não deu certo inserir um cliente. Então, eu não preciso rodar nada disso. Então, nem perde tempo organizando o cliente, nem perde tempo usando a BDB, ou vendo, ou indo lá ler
qual é a quantidade de entradas, fazendo tudo isso aqui. E eu vou fazer uma parte aqui rapidinho, porque eu reparei que pode ter ficado confuso algo. A hora que eu tava revisando o vídeo, eu reparei que pode ter ficado confuso uma ideia da história do ponteiro. Porque você tá me vendo aqui, né, por exemplo, acessar, justamente na hora do realoc, por exemplo, acessar o meu ponteiro, clientes.lista, né, e você me viu lá acessar clientes flechinha lista. E o que acontece? Quando eu tô numa função, então eu vou vir, por exemplo, na inserir cliente aqui. Vou aqui, quando eu estou numa função, essa função recebe um ponteiro não da lista, mas do clientes inteiro, daquele meu struct. Quando eu crio aquele meu struct, a minha lista, aqui, cadê? A minha lista vai ser um ponteiro, certo? Porque aqui, nesse momento, o que ele está querendo dizer? Que essa lista vai ser simplesmente um local de memória e que eu vou tá alocando uma memória para essa lista, mas ela ainda não está alocada. Mas o meu struct clientes em si não é um ponteiro. Só que quando eu entrego ele aqui para qualquer uma das minhas funções, pedindo um ponteiro de um lista clientes, o que eu estou querendo é o local de memória onde está esta variável aqui que eu criei e que eu estou dando, né, para essas funções. Cadê? Aquele no meu sistema interativo, que esta variável aqui clientes, que eu estou daí depois passando, né, para as minhas funções por referência aqui com o referência, porque daí o que eu estou fazendo é eu estou dando o local de memória, né, eu estou dando o endereço de memória desse clientes, e esse cliente tem 3 propriedades que eu acesso com a flechinha. Uma dessas propriedades é o já atualizou, o outro é o contador e o outro é uma lista, que em si também é um ponteiro, entendeu? Então, por isso que quando eu acesso ela aqui fora, eu estou acessando com ponto, porque aqui fora ela não é um ponteiro, ela não é uma referência. Aqui fora ela é realmente aquela variável. E o que eu estou dando aqui, o realoc está me pedindo, é você tem uma variável aí que é um ponteiro, certo? Então eu quero que você me dê essa variável. Nesse caso, é esse clientes.lista, entendeu? Que é uma propriedade do meu struct clientes. E parece meio confuso, é meio confuso mesmo. Você vai acabar desconfundindo na prática mesmo, usando. Porque em primeiro assim é confuso, mas é só para você entender o porquê da diferença aqui que eu tava usando. Porque a hora que eu tava editando, eu falei, não, o pessoal vai ficar confuso com isso. Então eu espero que tenha melhorado. Então vamos ver o inserir clientes. Ele vai devolver um int, você já sabe, porque se for 1, ele vai fazer aquilo, se não for, vai inserir cliente, vai receber um ponteiro do cliente. Ele vai fazer um cliente, vai int i, int controle igual a 0 e int este ano, que ano é, tá? Para saber que ano é esse que a gente já viu lá em cima. Então, ele vai pedir aqui printf, favor inserir o nome do cliente, ele vai falar qual que é o primeiro nome do cliente. E é aqui que vai vir aquele controle, porque se o cliente já existir, você vai responder, não, esse cliente já existe. Você não quer escolher a opção atualizar dados do cliente, então é por isso que você poderia receber um número diferente de 1. Porque se é um cliente que já existe, você não quer fazer nada ali. Você quer simplesmente ir direto para a próxima opção, que é da opção da pessoa ir lá e atualizar o cliente, não inserir um cliente novo. Então, qual é o primeiro nome do cliente? Ele faz um scanf, S, e atribui por cliente nome. E aí ele faz, se você viu minha outra, a A1, você já sabe, flush stdin, né, com o argumento stdin, é simplesmente para limpar o buffer de entrada, para que não tenha nenhum erro, porque ficou alguma porcaria ali. Daí eu vou fazer um while e eu vou ver que o meu string length, tá? Se eu dei por algum motivo maior que 15, ele vai falar, olha, esse nome é novo demais, pode, favor, inserir no máximo 15 caracteres. E ele vai fazer o mesmo do scanf flushing. Aí ele vai perguntar o sobrenome do cliente, vai fazer exatamente a mesma coisa, atribuindo para o sobrenome dessa vez. É exatamente o mesmo processo do nome. Nem vou parar muito aqui, porque esse vídeo tá ficando enorme. Daí ele vai descobrir se o cliente existe. Ele vai fazer um for loop, onde ele vai rodar em todos os elementos lá do meu clientes, né, da minha lista. Então ele vai fazer um for loop i igual a 0, i menor que clientes, como é um ponteiro, né, flechinha contador, e mais, e vai fazer if
string compare, strcmp, string compare, e o primeiro argumento é um string, o segundo é outro string, e o que ele vai fazer é comparar os dois strings que você deu, e ele vai devolver 0 se ele achar, se for igual, tá bom? Senão ele vai devolver 1, tá bom? Então eu vou comparar o cliente.nome, né? Ou seja, o nome fornecido com o nome da minha lista. E, tá? Então não é só o string compare o nome. Se o nome e o sobrenome forem iguais, então eu mudo meu controle para 1. Lembra que o controle aqui era 0, começava com 0. Mudo meu controle para 1 e faço um printf. Esse cliente já existe. Se deseja atualizar seus gastos, favor usar a opção 3, atualizar gastos do cliente. E eu dou um return 0. Por quê? Como o meu retorna algo, né, int, ele tem que retornar. E eu quero que ele pare aqui. Eu não quero que ele continue rodando o resto da minha função. Porque ele já achou, esse cliente existe e essa função não precisa mais rodar. Então ele vai retornar 0. E lembra que ali no meu controle eu falava, se for igual a 1. Se for igual a 1, quer dizer que deu certo, que era para eu inserir. Mas vai retornar 0, então não é para eu inserir, então ele não vai rodar aquilo que está dentro do meu case 1. Tá, agora, if controle igual a 0, esse meu controle aqui, porque o meu controle nunca mudou, certo? E o controle mudou aqui igual a 1, se não. If controle igual a 0, para falar a verdade, eu não precisaria disso, desse controle. Mas eu tinha criado isso antes de pensar, não, porque aquilo ali foi meio que uma refatoração depois que eu fiz, que eu falei, peraí, mas por que eu tô rodando organizar DB, atualizar DB e realloc se ele não atualizou, né? Se o cliente já existia. E aí eu adicionei essa história de voltar. Mas aí eu pensei, não, eu vou continuar com isso daqui, porque é uma segurança a mais. Parece besteira, porque se desse tudo certo, se ele funcionasse perfeitamente, e ele tivesse dado 1, né? O controle ele tivesse retornado, ele nunca deveria chegar aqui. Mas a verdade é que bugs acontecem e às vezes acontecem coisas inesperadas, apesar de que não deveria, né? Porque deveria ser um negócio matemático, 1 mais 1 igual a 2 sempre. Deveria ser assim. Mas a verdade é que na prática, às vezes dá um blip. Às vezes aconteceu alguma coisa e por algum motivo passou. Então, eu aprendi, pelo menos me ensinaram, que nunca é demais você ter uma redundância na segurança, tá bom? Então, acabei deixando por uma redundância na segurança, tá bom? Então, if controle igual a 0, quer dizer que nunca chegou aqui para mudar para 1, né? Então, agora sim, eu pergunto, qual é o ano de nascimento? Faço scanf dando para o cliente ponto ano nascimento, e aqui sim eu dou o ampersand, né, o e-comercial, por ser um int, né? F-flush, né? E while cliente ponto ano de nascimento menor que 1900, porque uma pessoa que nasceu antes de 1900 já tem 120 anos. Eu nem sei se existe alguém de 120 anos. Eu sei que eu já ouvi falar que tinha de 114, mas de 120 eu não sei. Então é muito pouco provável que seja, é provável que seja um erro de digitação, né? Ou o cliente ponto ano nascimento maior que este ano, por isso que eu vejo este ano, por isso que eu venho aqui descobrir qual que é o ano que é, porque eu também, um cliente maior que não é, porque não nasceu ainda. Então tá errado, então por favor eu peço de novo e falo, olha, usa o formato correto, exemplo 2021, e peço tudo de novo. Até que ele coloque no formato correto. Daí eu dou um printf de quanto é o gasto do cliente, aqui eu peço um float, né, gasto do cliente, e aí eu coloco cliente.gastos totais igual a 0, porque é um cliente novo. E lembra, os gastos totais, ele só atualiza junto com o mês. Quando zero o gasto do mês, aí o gasto total atualiza para incluir os gastos daquele mês. Então, para um cliente novo, os gastos totais têm que estar 0. E clientes, tracinho lista, clientes, traço contador, porque lembra que o contador vai ter o número de clientes que tem. Então, vamos supor, eu tinha 10 clientes, a minha lista foi de 0 a 9. Portanto, o próximo elemento entra no índice 10. Então, eu já posso colocar direto no contador. Vai ser igual cliente. E aí, depois de fazer isso, eu já somo 1 ao meu contador. Porque daí agora eu tenho 11 clientes, não mais 10 clientes. E, como deu tudo certo, eu retorno 1.
Aí eu volto lá no meu sistema, se deu tudo certo, né? Lembra? Se deu tudo certo, ou seja, voltei aí sim eu vou rodar organizar clientes, que eu vou mostrar agora para vocês, e atualizar DB e fazer o meu realloc. Então agora vamos lá no organizar clientes, e organizar clientes vai ser muito parecido com o que a gente fez lá nos carros, tá? Então eu vou receber a lista de ponteiros, eu vou ter um int A, um int B, eu vou fazer um cliente temp, eu vou fazer um for loop, tá bom? A igual a 0, A menor que clientes contador e A mais mais. Daí eu vou fazer um for loop interno com B, B menor que clientes contador e B mais mais. E agora, né, lembra que eu quero organizar do cliente que gasta mais ao cliente que gasta menos, né? Então, eu vou fazer daí um segundo loop interno, né, com for B igual a 0 e B menor que clientes contador, onde eu vou comparar o cliente lista, os gastos do mês do cliente do B com os gastos do mês do cliente do A. Vou ver se é menor. Se for menor, o que eu vou falar? Eu vou atribuir o cliente lista inteiro, né? O cliente lista A ao cliente temp. Daí o cliente lista A, eu vou atribuir o cliente lista B a ele. E é por isso que eu tenho que atribuir o cliente temp antes. Porque na hora que eu atribuir o cliente lista B ao cliente lista A, o cliente lista A e o B vão estar igual, tá? Então eu vou ter perdido se eu não tiver atribuído antes. Mas daí eu vou atribuir ao cliente B o cliente tem. E daí eu vou fazer uma organização que chama Bubble Sort e que eu já expliquei no outro vídeo, então eu não vou explicar aqui de novo. Então se você quiser ir lá dar uma olhada no outro vídeo, não é das organizações mais eficientes, mas novamente, aqui técnicas de programação é a sua primeira introdução a uma linguagem de programação. E é mais para você fazer na mão, para você conseguir visualizar e tentar entender como isso vai acontecendo, do que porque você está fazendo da maneira mais eficiente. Eu não estaria usando eu estaria usando uma base de dados se eu fosse querer ser mais eficiente. Eu não estaria fazendo essas organizações aqui, eu estaria usando os queries para mandar fazer um query de clientes, organizar por descending order ou ascending order, dependendo do que eu quiser, de gastos do mês. Você vai ver isso em bancos de dados com mais detalhes. Mas se eu estivesse procurando fazer o sistema mais eficiente, eu não estaria fazendo ele em C, eu não estaria fazendo ele com vetores e com um arquivo de texto. Mas aqui o que eles estão querendo fazer pra gente é que a gente tenha uma primeira introdução e um primeiro entendimento de como isso funciona, para depois, quando a gente estiver usando as coisas mais eficientes, como por exemplo eu usaria um Java, né, que já vem com várias funções embutidas para fazer boa parte das coisas que a gente está fazendo aqui, e eu entenda o funcionamento dessas funções, porque eu parei e eu fiz da maneira mais, né, menos eficiente, mas mais passinho por passinho aqui entendendo. É por isso que você aprende C também. Também porque o C é a linguagem nas quais as outras estão baseadas. Então, o C, além de ser mais difícil de entender, as outras estão baseadas no C. Então, se você entender o C, fica mais fácil você entender as outras linguagens. Então, se você entende um pouco mais e você quer brincar aqui com isso, para fazer uma organização mais eficiente, pode, tá? Mas, se não, isso daqui é mais do que suficiente. Eu mesmo nem parei para procurar um mais eficiente, por questão de tempo, a gente tem tão pouco tempo para entregar essas atividades, e por questão de que eu entendi, você está me pedindo isso nesse nível, eu nem vou me gastar muito em fazer outro, porque eu estou entendendo o que você está me pedindo, por que você está me pedindo isso, e o que você está me pedindo. Então deixa eu te mostrar que eu entendi. Apesar de que eu sei o negócio, de repente eu saberia procurar um negócio melhor, deixa eu te entender que eu entendi esse básico aqui. Para depois poder entender o melhor. Tá bom? Então agora você viu aqui o organizar cliente e o atualizar DB você já viu, né? A gente fez aqui já. Na hora de zerar os gastos do mês, eu mostrei aqui o atualizar DB. Tá? É a mesma função. A atualizar DB, justamente separei ela
numa função que fosse só para atualizar DB, porque ela é chamada em várias situações diferentes. Então, e aqui você repara, peraí, no organizar clientes, outro detalhe, você repara que ele retorna void, claro, porque ele já tá, lembra que eu dei como referência, ou seja, ele já está organizando aquela minha lista naquele meu local. Eu não preciso retornar e atribuir. Isso daqui já está mexendo com a lista original, né? Quando eu mexo sempre com o ponteiro, eu já estou mexendo com o original, eu não preciso retornar algo para atribuir lá, porque já está mexendo com o original. Então, vamos lá no case 2. O 2 era remover cliente. Também vai ser muito parecido. Você vai ver que eu tenho remover cliente igual a 1. Se for igual a 1, você vai atualizar DB e você vai de novo fazer a contagem do realloc. Porque agora vamos supor que eu tinha 21 clientes e agora eu vou ter 20. Então, eu estava com uma memória que aceitava 30 clientes, mas eu não preciso, só preciso de 20. Então, novamente, vou fazer exatamente o mesmo daqui, tá? Exatamente o mesmo pensamento daqui e vou fazer o realloc se eu precisar, só que dessa vez diminuir em vez de aumentar, né? Mas vamos ver o remover cliente. Então, vamos lá no remover cliente, devolver um int, vai receber uma lista de cliente, vai fazer um cliente vai fazer um cliente vazio, tá? Isso daqui é interessante, você vai precisar desse cliente vazio. Se você não fizer isso, você acabava duplicando o último cliente, tá bom? E essa lista clientes, nova lista, é uma lista temporária, justamente para a gente poder fazer toda a organização. Então, nova lista, ponto, já atualizou este mês, vai ser igual a clientes, já atualizou este mês. Vai ser o número. Int i, int controle, int certeza, int índice cliente. Aí, assim, qual o primeiro nome? Você vai perguntar o primeiro nome do cliente com aquele mesmo estilo que a gente já fez. E qual o sobrenome do cliente. E aqui eu vou fazer o mesmo que eu fiz na hora que eu estava fazendo para inserir um novo cliente. Eu vou buscar, né? Vou fazer um string compare do nome e do sobrenome para achar meu cliente. Vou fazer controle igual a 1 se eu achar ele. Índice cliente vai ser igual a UI. E na hora que eu achar o cliente, eu vou fazer um printf. Você tem certeza de que você quer remover o cliente com SS, digite 1 para sim, 0 para não, e aí eu vou colocar o cliente, o nome e o sobrenome, que é para falar, o cliente fulano de tal, né? E aí eu vou receber isso e vou dar por certeza. E vou dar um flush do stdin. Enquanto certeza não for 0 ou 1, eu vou falar, olha, não, essa opção que você deu não é válida, você digitou um valor inválido, por favor, digite 1 para sim e 1 para não, até que a pessoa digite correto sempre, e vou estar recebendo no certeza, porque enquanto ela não digitar, eu não vou poder fazer nada com isso, então ela vai ficar ali no loop, né? Até ela digitar 0 ou 1. E aqui eu vou dar break. Por quê? Porque uma vez que eu achei, lembra que eu já sei que eu tenho aquele controle de que eu não vou colocar um cliente duplicado. Então, achei o cliente, eu não preciso mais ficar nesse for loop. Eu não preciso, já achei, eu posso sair do loop. Então eu dou break. Mas pode acontecer de que eu fiz o loop inteiro e nunca achei o cliente. Ou seja, meu controle nunca virou 1. Então, se o controle for igual a 0, eu vou responder. Felizmente, esse cliente não existe. Para inserir um novo cliente, escolha a opção 1, inserir novo cliente. Aí, else eu vou colocar if certeza, ou seja, se o controle não for 1, if certeza for igual a 1, ou seja, eu tenho certeza sim que eu quero apagar esse cliente. Aí sim eu vou fazer o processo de apagar o cliente. Eu já vou vir aqui. Mas se certeza for igual a 0 ou controle for igual a 0, ou seja, eu não achei o cliente, ou eu achei o cliente, mas a pessoa mudou de ideia e falou que não quer apagar, eu retorno 0. Else, deu tudo certo aqui, eu acabei fazendo a minha apagar meu cliente, eu retorno 1, tá? Justamente para aquele controle lá do nosso de precisar organizar a DB e fazer o alloc reloc só se realmente eu apaguei o cliente. Então, agora, vamos verificar como que eu vou apagar o cliente. Então, eu vou fazer clientes contador, vai ser agora clientes contador menos 1, que vai ser o novo contador, né? O meu cliente vai ser menos 1 cliente. Eu vou fazer um int j, vai ser igual ao índice do cliente. Lembra aqui que eu falei que o índice do cliente era igual a i? E eu tô atribuindo de novo por uma questão de não perder esse índice. Eu tô gastando um pouquinho mais de memória, mas esse programa é muito simplesinho. Eu posso me dar o luxo. De repente, num programa mais complexo, cada micromemória é importante, não poderia me dar o luxo. Mas aqui eu prefiro simplesmente para não bagunçar a minha cabeça, não é bagunçar a cabeça do computador. Então, também faço um int y, daí eu vou fazer um for loop. No J, menor que cliente contador, lembra que o meu cliente contador agora mudou,
tá? Ele é um contador a menos. Ou seja, o meu vetor novo, né, vai parar um índice antes. Por isso que eu falo, vai ficar um índice sobrando lá no meu cliente, né? Porque ele vai parar no índice anterior ao último. Vai J e Y vai ser igual a J mais 1. Por quê? Porque lembra que eu comecei no índice do cliente. Esse cliente eu estou retirando, eu estou apagando. Então vamos supor que eu apaguei o cliente, eu tenho 8 clientes e eu apaguei o cliente do índice 5. Eu quero puxar os clientes 6 e 7, né, do índice 6 e 7. Eu quero puxar o cliente do 6 para o 5, o cliente do 7 para o 6, né? E o elemento do índice 7 deveria ser apagado. Então eu quero fazer uma puxada, né, de tudo. Então justamente isso que eu vou fazer. A partir daquele índice eu vou começar a puxar o anterior para você. Então Y é igual a J mais 1. Então o cliente lista do J vai virar o cliente lista do Y. E aqui eu não preciso dar um cliente tempo, porque eu vou estar apagando aquele primeiro, né? Então, aquele cliente 5 eu não preciso salvar ele, porque ele não vai para lugar nenhum. Então, eu posso me dar o luxo de trazer o 6 pro 5. E aí, o 7 pro 6. E eu sempre vou tá salvando, entendeu? Então, eu não preciso mais aquele temporário, porque eu sempre vou ter a informação ainda na minha lista, né? Do próximo a trazer. Então, depois que eu acabei o for loop, como eu falei, sobrou aquele último lá duplicado. Aquele último duplicado que vai ser no índice contador, né? Porque vai ser, eu tenho 8 clientes, vai ser o índice 8, né? Porque o meu índice deveria ser de 0 a 7. O índice 8 não deveria existir, mas ele ainda existe. Esse eu vou fazer um cliente vazio, tá? Para que ele fique vazio. Porque lembra que o meu vetor sempre tem de 10 em 10, né? Então, num cliente que eu tenho 7 clientes, o índice 7, 8, 9 deveriam estar vazios, mas eles existem. Então, aqui o que eu quero é fazer aquele meu índice ficar vazio igual os outros índices que estão na frente. E é por isso mesmo que nos meus loops eu sempre uso o contador para ver onde eu vou parar no loop. Em vez de tentar descobrir o tamanho, o número de elementos do vetor e fazer o meu loop sempre contando com o número de elementos, eu sempre uso o meu contador, porque eu sempre vou ter mais elementos do que clientes. Se eu tô fazendo um negócio, aqueles alloc, realloc, certo? A menos que eu tenha chegado justinho nos 10, 20, 30, eu sempre vou ter mais elementos do que clientes, tá bom? Então, por isso mesmo que eu sempre usei o contador para fazer a conta, para fazer os loops. Então, uma vez que acabou isso aqui, né? Eu faço aquele negócio, eu vejo se a minha certeza e o meu controle for igual a 0, eu retorno 0, e se não, eu retorno 1 porque deu certo. Então, eu vou voltar lá no meu sistema interativo, se foi 1, eu vou atualizar minha DB e vai salvar. E como eu falei, para falar a verdade, ele não vai nem gravar a última linha que estaria vazia, porque como eu falei, eu uso... Você poderia falar, mas ele não vai gravar aqueles elementos vazios. Não, porque, como eu falei, eu uso o meu contador sempre nos meus loops. Então, ele vai parar no lugar correto. E não vai ficar gravando à toa. E, claro, né, se eu tiver diminuído, né, passado de 11 para 10, 21 para 20, eu faço um realloc. E sempre no meu switch eu uso o break. Por se você não viu o switch... sempre eu uso o break, porque se eu não usar o break, ele vai rodar todos os cases depois do case encontrado, tá? Então, vamos no case 3, que é aqui, o meu case 3, vai ser atualizar gastos de cliente. Ou seja, o case 3, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, if atualizar gastos de clientes igual a 1, organizar clientes, atualizar DB, pelo mesmo motivo do outro, porque se eu não atualizei, se deu algo que não atualizou, eu não preciso ficar gastando processamento com isso. Então, vamos ver lá o atualizar gastos de clientes, go to definition, atualizar gastos de clientes, super fácil. Vou devolver um int, vou aceitar o meu ponteiro cliente, int i, int controle, in float gastos temp. Qual o primeiro nome do cliente, qual o sobrenome do cliente, e com o string compare vai me achar, vai fazer um for loop, né, do i até o cliente contador e vai fazer um string compare. Se ele achar, ele vai falar de quanto é o novo gasto do cliente tal. Vai scanf e vai atribuir para os meus gastos tempos. E aí, simples, ele vai pegar o meu cliente no lista i
o gasto do mês e ele vai somar aos gastos do mês, né, no mais igual, o gasto temp e vai dar break, vai sair do meu for loop. Se ele nunca entrou nesse for loop, o meu controle continua zero, porque ele não achou o cliente, ele vai falar controle igual a zero, infelizmente esse cliente não existe. Novamente, pensei em um novo cliente, vai lá no 1. E ele vai retornar o controle, porque o meu controle já é 0 ou 1. Se for 0, é porque ele não achou. Se for 1, é porque deu certo. Então, aqui, novamente, nos outros eu não estava retornando o controle, porque tinha mais de uma verificação que eu estava fazendo. Mas aqui, como é só essa simples verificação, eu posso direto retornar o controle, não precisa fazer um if else aí. Então, aqui no meu sistema interativo, se deu certo, né? Se foi 1, eu organizo e atualizo a DB. Então, break. Agora, o 4. O 4 é zerar montantes de gastos. E aqui eu já coloquei até isso aqui era uma explicação para a pessoa que fosse corrigir, né? Sempre que o programa roda, ele verifica se o mês virou para zerar os gastos do mês. Aqui, forneço, além disso, uma possibilidade de zerar na mão, mesmo que o mês não virou. Então, ele faz primeiro um printf. Ao virar o mês, o sistema automaticamente atualiza os gastos totais e zera os gastos mensais. Prosseguindo, você irá fazer essa atualização novamente. Tem certeza que deseja zerar os gastos mensais, atualizar gastos totais? Digite 1 para sim, 0 para não. Ele faz aquele no certeza, né? Eu também tinha uma variável certeza aqui. Vai fazer o flush e vai fazer o while para ver se o certeza é 0 ou 1, né? E enquanto não for, vai sair. Se certeza for 1, ele vai rodar zerar gastos dos meses, que a gente já viu, e atualizar DB e vai printf processo realizado. Senão ele vai falar, você escolher não atualizar a base. Super simples, a gente nem precisou ir ver, porque a gente já usou essas funções. Agora, eu vou ter os outros cases e você vai ver que os outros cases são uma linha só, né? O 5 é imprimir cliente que mais compra, recebendo o ponteiro do clientes. O 6 é imprimir lista de clientes, recebendo o cliente como ponteiro. E o 7 é imprimir cliente específico, recebendo também o ponteiro dos clientes. E se você for ver aqui, o 6 é listar todos os clientes do que mais compra para o menos compra, e o 7 é exibir gasto específico do cliente, e o 5 é listar cliente que mais compra. Então, vamos lá ver o 5 primeiro, né? Se eu não me engano, eu coloquei um embaixo do outro também. Definition. Então, imprimir cliente que mais compra. Super simples. Eu já não organizei minha base de dados pelo cliente que mais compra, porque menos compra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir o cabeçalho e imprimir o primeiro elemento da minha lista de clientes. Então, eu tenho aqui imprimir cabeçalho, imprimir um cabeçalho que faz assim, um printf com um monte de asterisco, seu resultado é outro asterisco, e imprimir linha do cliente, vai pegar printf, daí vai pegar nome, 2 string, cliente.nome, cliente.sobrenome, ele vai receber o cliente, certo? Ele vai fazer um printf ano de nascimento com int, cliente nascimento, gastos feitos no mês com o float aqui já formatado, clientes gastos mês, gastos totais igual. É simplesmente para formatar bonitinho, né? Então, aqui eu faço imprimir essa linha de cliente e para ela eu dou só esse cliente, só o primeiro cliente. Cliente que compra mais. Imprimir cliente específico. Já é um pouquinho mais difícil, era aquele 7, né? Eu vou receber o ponteiro do cliente, vou fazer um cliente, vou fazer int e int controle igual a 0. Vou perguntar o nome e o sobrenome, vou imprimir um cabeçalho antes e daí eu vou fazer o meu for loop com aquele meu string compare, que eu já fiz várias vezes para achar o cliente. Se eu achar o cliente, eu imprimo o linha do cliente que eu achei, né? O cliente que está no i, e faço um controle igual a 1. E se não, o controle vai ser igual a 0 e eu falo, infelizmente, esse cliente não existe. E, né, agora, o outro aqui, que era o 6, que era imprimir todos os clientes, né? Lista de todos os clientes. Vamos aqui no definition. É muito simples também, um void também, lista clientes, vai imprimir o cabeçalho, daí vai fazer um for loop e vai imprimir linha cliente com clientinha, ou seja, cada linha, cada elemento ele vai chamar aquela função de imprimir linha de cliente e vai formatar. E aí vai para o próximo e vai formatar, e vai para o próximo e vai formatar. E aí acabou, é o que a gente precisava, tudo que a gente queria fazer a gente já fez. E a gente saiu do nosso sistema. Pode continuar se você for pedir uma outra opção. Se não, você já acabou, mas você já acabou o código. A gente já viu todo o nosso código. Então, vamos ver ele rodar?
Então, aqui eu já naveguei para o local correto. E você tá vendo que eu vou fazer o GCC, traçou ATV é o nome do que eu quero meu executável que chame, A3.c. E lembra que eu preciso fazer esse tracinho LM, porque senão ele não vai usar a biblioteca Math. Então, não vai compilar a biblioteca Math. Então, vou dar Enter. Agora eu vou barrinha ATV. Tá rodando. Como eu tenho AVG, ele sempre faz isso a primeira vez que eu rodo, tá? Mas é só você sair, pronto. Como o mês virou, os gastos mensais foram adicionados, tá? Ou seja, lembra que eu tava com o mês 9? Então, se você for ver o documento aqui, ó, vamos ver. Clientes TXT, ele já arrumou aqui. Ele colocou 000, tá vendo? Então, vamos fechar aqui. Então, eu vou colocar um novo cliente. Ele pede o nome do cliente, ou colocar somente o nome, qualquer valor depois do espaço será desconsiderado. Então, eu vou colocar aqui Laura fulana. Qual o nome de ano de nascimento? 2005. E qual é o gasto? 589. Pronto. Agora, eu vou tentar inserir um cliente que já tem. Então, vamos dar uma olhada nos nomes dos clientes que já tem. Então, aqui, clientes, TXT, eu tenho a Adriana Laura. Então, vamos procurar, vamos tentar inserir um cliente que já tem. Então, Adriana Laura. Tá vendo? Aqui ele fala, este cliente já existe. Se deseja atualizar os gastos, opção, e ele já me dá as opções de novo. Tá vendo? E você vai ver que, inclusive, aqui, ó, a hora que ele atualizou a DB, ele atualizou a Laura fulana, 589,20, tá vendo? Ele já organizou, né? Já organizou os gastos novamente. Esse aqui eu tinha acabado de inserir porque eu dei um pau ali no terminal e eu precisei sair. Então eu dei um pause e inseri, mas você vê que ele já organizou. Esse daqui era o primeiro antes. E aí ele já colocou esse aqui que tinha um valor maior em cima. Então, agora vamos ver, vou fechar aqui para não dar pau. Vamos remover um cliente, vamos primeiro atualizar um da gasto de cliente. Então, eu tenho um cliente aqui, porque eu queria justamente mostrar essa atualização. Eu tenho uma cliente aqui, e esse AC aqui, eu vou dar R$500 para ela. Então, vou A, C e R$500, tá? Tá legal, atualizou. Então, se eu for agora listar todos os clientes, os 6, você vê que ele já lista em ordem, tá vendo? Laura fulana é a que gastou mais, mas o AC já tá aqui em cima colocado no local correto. E se você vier ver aqui, né, aqui, você vê também que ele já foi guardado aqui no local correto, já no segundo local. Então, ele já organizou. E você vê na listagem, o 6, é isso daqui que vai formatar, né? Vai formatar dessa maneira. Por isso que eu digo, se esse fosse um sistema de verdade, não para a universidade, muito pouco provável que você fizesse no terminal. Você ia fazer um negócio mais visual, né? Para o pessoal poder fazer. Então, vamos novamente. Então, vamos aqui. Vamos remover o cliente, eu vou remover a cliente Márcia Chape aqui, porque ela não tá gastando nada, olha só, muito pouco ela, não quero mais ela aqui. Então, vou remover, vou dar Márcia e vou errar o nome dela de propósito, tá? Na primeira vez. Ó, ele fala aqui que infelizmente esse cliente não existe. Então, agora eu vou remover cliente novamente e eu vou colocar o nome correto. Tem certeza que você quer remover o cliente? Vou dar 0 primeiro, vou dar não quero, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ah, você decidiu não remover o cliente, então se eu listar os clientes novamente, você vai ver que ela continua aqui, tá? Então, vamos agora remover ela de verdade? Então, Márcia Chape, e agora 1, e pronto. Agora sim, a base de dados foi atualizada com sucesso, e se eu listar 6, você vê que ela não tá mais, tá bom? E se eu abrir aqui, vamos, ó, você vê que já atualizou, não tá mais. Então, agora vamos 3, atualizar gastos de cliente. Eu nem vou dar mais erro, porque você já viu como o erro funciona e os erros são iguais em todos, né? Então, vamos atualizar da Adriana Cerdeira, porque a Adriana Cerdeira agora comprou um negócio de R$1.500, tá?
Então, a base de dados foi atualizada e agora, quando eu listar todos os clientes, a Adriana Cerdeira aparece aqui no começo. Deveria aparecer mesmo, porque ela gastou mais que todo mundo. Vou listar o cliente que mais compra, 5, que vai ser a Adriana Cerdeira. Você vê que ele listou aqui só a Adriana Cerdeira. Vou exibir gastos do mês de um cliente específico, 7. De novo, Adriana Laura, né? Tinha a Adriana Laura. Tá aqui, Adriana Laura, tá? Gastos específicos. E aqui eu vou, agora sim, eu vou zerar os gastos do mês de todo mundo. Ele vai falar, você quer? Você tem certeza? E vai dar aquilo, eu vou dar 1 de certeza. E agora, quando eu listar os clientes, 6, você vê que todos os clientes estão zerados, tá bom? Então, foi assim. E agora, quando eu der 8, eu vou sair do sistema. E pronto, saiu. Foi um prazer tê-lo. Até a próxima. Então, você viu, né? Foi um código mais complicado do que da A1. Principalmente entender essa história dos ponteiros. E foi uma aula, assim, bem demorada. Mas deu certo no final. E como eu falei, é um negocinho, assim, mais chato de aprender, mais difícil. Especialmente eu, por exemplo, eu sempre programei em PHP. Eu já tinha programado em PHP, eu já tinha aprendido Python, não sei o quê. Então, e pra falar a verdade, eu não tinha ido VC. Mas a hora que eu vim ver, nossa, eu ficava, ai, credo. Não posso fazer na outra que é mais simples, daqui eu não preciso me preocupar. Em PHP eu não preciso me preocupar com o tamanho do array. Mas não, é justamente para você entender isso de memória, entender isso de realocação, que ele vai fazer com o C, tá bom? Então, vou abrir aqui grande para poder ver você direito, tá bom? Então, eu espero que tenha ajudado, que tenha dado para entender como faz isso, que vai ter ajudado vocês a fazer a sua atividade. Desculpa se em qualquer uma dessas 3 dicas passou barulho, tá? Mas é que, justamente, o pessoal tá pedindo e as atividades, a entrega é daqui a... Cadê? É daqui a 2 semanas, a entrega dessas atividades. E eu queria poder entregar esses vídeos pro pessoal a tempo deles poderem usar para fazer atividade. Então não deu para ficar esperando um tempo melhor, porque eu tô cheia de coisas para fazer. Agora, no domingo, eu consegui finalmente terminar o laboratório de física. Fiquei tão feliz que eu terminei o laboratório de física que eu falei, agora eu vou sentar e vou fazer o outro, nem que seja rápido, nem que seja mais assim, um pouquinho com mais barulho, porque é domingo sempre tem mais barulho, tem mais movimentação de carro e assim. E gente na rua tocando música, gritando e assim. Então, se passou algum barulho, desculpa, mas eu espero ter ajudado bastante, tá bom? Então, não esquece, se gostou? Se inscreve, sininho, meus cursos lá na Udemy. Então, a gente se vê nas próximas dicas.